horas e 6 minutos, começa aqui mais um Salutes. Para quem está sintonizando hoje pela primeira vez, o Salutes visa o resgate das medicinas tradicionais, a acupuntura em especial, que é a minha especialidade, mas também a medicina ayurvédica, tibetana, e traz as técnicas e tecnologias de ponta para a qualidade de vida e o bem-estar. E a saúde, obviamente. Para nós aqui do Salutes, a saúde não é como a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, até reconhece e recomenda, que a saúde não é a ausência de sintomas ou de doenças, de patologias. A saúde é um estado de bem viver, né? Um estado de boa-aventurança. Isso significa saber quem você é, o que você está fazendo aqui, o que você pretende da sua vida e se realizar, né? Não só profissionalmente, mas também pessoalmente, com saúde emocional, saúde mental, né? Uma atividade espiritual, enfim, é algo bastante mais amplo. Obviamente, a medicina de ponta hoje, e as áreas de tecnologia e técnicas de ponta na área da medicina, se destaca a medicina quântica. Essa área da mecânica quântica, na verdade, surgiu em 1906, com Planck principalmente, em que começou a se estudar a estrutura menor da matéria. E se descobriu que o átomo, entre um elétron e a periferia, melhor dizendo, entre o núcleo do elétron e a periferia onde esse elétron circula, é mais ou menos como se a gente pegasse o estado de Maracanã e aquela bolinha branca no centro, onde a bola fica para o início do jogo, seria o núcleo, e a periferia do estádio seria aonde o elétron estaria circulando. De repente descobriu-se que nós somos um grande vazio. Você aí mesmo, vendo no computador, é um grande vazio. Nós somos um grande buraco, na verdade, né? Porque você imagine esse espaço vazio com os elétrons circulando. E a quântica foi mais além disso, né? Descobriu que o elétron, o átomo, a matéria, ora é matéria e ora é intenção, né? Ora é onda, ora é partícula, ora é onda. Como é que isso chegou à medicina? Como é que os médicos tradicionais começam a receber esse tipo de informação? Na verdade, não é os médicos tradicionais, e sim a medicina contemporânea. Como é que os médicos contemporâneos, né, que seguiram uma linha cartesiana até de desenvolvimento da ciência, se deparam com esse choque de informações tão importantes e que modificam praticamente os parâmetros da ciência? Nós vamos discutir isso hoje e mais, vamos discutir os nós energéticos, como que a dança do ventre pode mobilizar esses nós energéticos e aumentar inclusive a fertilidade. O programa de hoje promete muito. Antes disso, eu queria falar um pouco da acupuntura e como é que a acupuntura vê esses nós energéticos. Na verdade, toda a origem da acupuntura é para restabelecer esse fluxo energético nos seus 12 meridianos. Obviamente que cada nó, cada bloqueio, cada brecada nessa, né, uma frenagem nesse fluxo energético vai se transformar numa patologia, de acordo com o meridiano, com o órgão, em via biunívoca, né? Se o meridiano se tiver muito energético e tiver com bloqueios, o órgão vai sofrer, e se o órgão sofrer, esse meridiano também irá sofrer dos seus bloqueios energéticos e daí sim aparecer uma patologia. Então a medicina tradicional chinesa vê esse fluxo energético como um grande estado de saúde. Aliás, eu tenho preparado palestras, já tenho perguntado, e alguns acupunturistas tradicionais até ficam um pouco bravos, né? Eu falo assim, será que a acupuntura é quântica dentro da sua concepção da medicina tradicional chinesa? Como é que a gente poderia falar de quântica 5.000 anos atrás? Será que os médicos chineses antigos poderiam imaginar que existia a quântica? Mas ao mesmo tempo que a quântica diz, bate muito com o que a medicina tradicional chinesa fala. Logo, logo eu vou apresentar novamente essa palestra e vou convidar os internautas para assistirem. Muito bem, são 14 horas e 10 minutos. O programa Salutes tem o patrocínio da Quantum Bio, que é a empresa pioneira especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva a partir da tecnologia de biorressonância, que é amplamente utilizada tanto na Europa quanto no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico
por intermédio de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Há um curso prático de biorressonância que vai ter o módulo 2 aqui em São Paulo, dia 27 e 28 de junho. O módulo 1 foi esse final de semana, 23 e 24 de maio, com o módulo 2 em Brasília, 4 e 5 de julho, e em Porto Alegre, dia 20 e 21 de junho, haverá o módulo 1, dia 20 e 21 de junho. Os interessados devem entrar no site www.quantumbio.com.br quantumbio.com.br. Muito bem, eu entrevisto hoje, eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Lúcia Helena Knie. É assim que fala, doutora? Knie. Eu nunca acertei o sobrenome dela. Ela é médica, ginecologista e obstetra, tem percorrido o mundo inteiro, inclusive chegou da Rússia há pouco, e ela vai falar todos esses assuntos que a gente já comentou, medicina quântica. Muito boa tarde, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. O prazer é todo meu de vir contribuir um pouquinho aí com um programa de uma qualidade ímpar. Muito obrigado. Na saúde. Lucilena, eu fiz essa abertura falando um pouco da quântica e falando de como é que isso chegou à medicina. Ela é como uma médica formada na USP, né? Que você disse? Fiz doutorado e mestrado na USP, mas me formei em Taubaté. Se formou em Taubaté, é verdade. Comecei em Taubaté, depois eu fui para a USP. É verdade. E como é que chegou essa quântica, assim, desestruturando o conhecimento até então contemporâneo, até então... Então, desde do tempo que eu fiz mestrado e doutorado, eu já tinha uma visão para quebrar um pouco, não a eficiência daquilo que é tradicional, mas entendendo que existe um algo a mais no todo do paciente, muito importante a ser tratado, senão poderia recidivar a doença que a paciente poderia apresentar. Então, no meu doutorado, eu desenvolvi uma metodologia de tratar cistos de ovário por ultrassom e não por intervenção cirúrgica. E eu tive muito sucesso nos resultados, porque antes de eu fazer a punção por ultrassom, eu tratava 3 meses a paciente, e eu tratava principalmente no desequilíbrio endócrino, porque eu acreditava que o desequilíbrio endócrino levava à formação daquele cisto e à permanência dele. Então, desde aquela época que eu estudei para doutorado, que foram 12 anos dentro do HC, eu já tinha essa visão de que o conjunto da paciente é muito importante e que um tratamento nunca seria apenas um procedimento. O procedimento seria, então, o arremate, né? Quer dizer, precisa de um procedimento, vamos fazer. Né? Nós estamos aí, a alopatia apaga incêndio, então vamos, né? E é uma visão holística da coisa. Porém, o conjunto da paciente precisa ser tratado. Agora, como tratar? Então, aí vai uma caminhada de uma vida inteira e de descobertas, né? Agora, em relação a senhora acabou de dizer sobre a aplicação do ultrassom para cistos de útero e ovário, que são uma das patologias que mais tem aparecido ultimamente, né? Muitas mulheres e tal, inclusive até a ver com a sexualidade, né? A gente acha que tá todo mundo hoje muito livre do ponto de vista sexual, no entanto, há uma série de patologias nessa área ginecológica. Mas sem entrar nessa questão psicológica, como é que foi essa intervenção por ultrassom? Praticamente uma experiência, que você começou a colocar ultrassom de alta frequência, como é que foi isso? Não. Aí eu não mexi com quântica ainda. Começou o meu caminho para dizer assim, vamos... somar a um procedimento tradicional, né? Eu busquei na especialidade de esterilidade conjugal a punção de folículos para obter óvulos, né? E essa técnica que eu aprendi lá na esterilidade conjugal, eu trouxe para pacientes que apresentavam cistos grandes entre 5 a 10 centímetros de diâmetro. Isso para inseminação artificial? Não. Eu trouxe para tratar mesmo. Então, por exemplo, uma paciente tem um distúrbio de tireoide. Ela vai, aos ciclos menstruais, ela vai começar a não ovular e uma não ovulação, aquele folículo pode crescer. Cresceu, se ele está entre 2 a 3 centímetros, a possibilidade dele evoluir é muito grande fisiologicamente. Porém,
em alguns casos acontece que ele vai crescendo, ele se estabiliza com 5, com 6, com 7, com 10 e tradicionalmente se faz então a cirurgia para retirar aquele cisto. Como eu fui coordenadora e eu implantei o serviço de cirurgia ginecológica no Hospital Pedreira, eu operei muitos casos assim. E eu questionava, eu falava, bom, isso aqui é cápsula e água só, deve ter um outro jeito de tratar isso que não precisa abrir o abdômen ou não precisa de uma laparoscopia. Então, eu comecei a estudar um pouco o que levava à formação desses cistos. E eu cheguei à conclusão que o desequilíbrio da mulher, que acaba levando, dentro de uma visão, vamos dizer assim, neuropsicoendocrinológica, acabava levando à formação do cisto. Então, eu utilizei essa técnica que eu aprendi quando eu passei pela esterilidade conjugal lá na Santa Casa, com o Dr. Nilson Donadil, que era um papa para fazer essa punção. Então, eu já sabia essa técnica e eu comecei a aplicar essa técnica em mulheres portadoras desses cistos. Porém, eu não aplicava de imediato. Eu selecionava os casos, cistos não heterogêneos, né, cistos uniloculares, apenas com líquido. Então, eu não correria o risco de funcionar um câncer, que não seria o caso, né, isso aí seria contraindicado. E eu preparava a paciente. Então, eu vou preparar a paciente para trazê-la ao equilíbrio hormonal. Só que muitas vezes o equilíbrio hormonal implicava numa mudança de vida, implicava em mudanças de hábitos alimentares, implicava em uma psicoterapia coadjuvante, implicava em acertos de medicações alopáticas numa diabetes ou num hipo ou hipertiroidismo. Então, eu tratava a paciente primeiro para depois puncionar. E aí eu tive um resultado fantástico, que aí os cistos não voltavam, né? E aí o ultrassom chegou em que momento? O ultrassom eu controlava mensalmente para observar a estabilidade do cisto até o momento da punção. Aí eu fazia a punção. Depois, cada uma das pacientes, eu fiz controle por 1 ano com ultrassom, trimestralmente, para, enfim, ter uma estatística de quais os casos que voltavam ou não. Doutora Lúcia, quando é que começou de fato o que a gente chama hoje de medicina quântica? Bom, segundo os relatos que eu obtive, 1950, vamos dizer uns 70 anos, nós encontramos registros do Dr. Foll, um alemão, aonde ele registra, aonde ele quantifica, né, a existência de ondas eletromagnéticas que são formadas a partir da nossa energia vital, formando o nosso biocampo. E o que fazer com essas ondas eletromagnéticas? Equilibrá-las, porque o desequilíbrio dessas ondas eletromagnéticas, então, levaria ao que a gente chama, em última instância, de doença, né? Então, a partir daí, nós temos relatos que dentro da NASA começou-se a tratar astronautas com essa visão, ou seja, uma visão, vamos dizer, porque não futurista, não só de tratar a doença, mas de conservar a saúde, no caso ali dos astronautas, a uma longa viagem. Então, uma maneira de você olhar para o ser humano, enxergando como um todo, tratando o desequilíbrio, tratando doença e não permitindo que adquira outras doenças. Esses trabalhos foram extremamente sérios, né? E foram trabalhos científicos baseados em alguns prêmios nobres, né? Desde 1931, inclusive incluindo trabalhos de Einstein, aonde começa o raciocínio para poder se comprovar cientificamente a existência dessas ondas eletromagnéticas. Ou seja, ela não existe só num celular, num telefone sem fio, num controle remoto, mas ela existe em nós também. Como é que isso chegou para os médicos mais contemporâneos, os médicos mais clássicos que estavam e estão, muitos deles ainda hoje, com esse raciocínio que eu diria, que eu chamo aqui de newtoniano, cartesiano, de que a medicina baseada em evidências tem que estar necessariamente com um passo a passo dentro de uma visão alopata? Como cada médico se convenceu, provavelmente através de resultados, né? Porque uma vez comprovadas as ondas, começou-se a estudar as frequências diferentes de cada órgão.
E uma vez comprovadas suas frequências diferentes, começou-se a desenvolver, então, metodologia terapêutica. A metodologia terapêutica pode ser muito simples, porque a existência da onda eletromagnética, no fundo, é um fato muito simples, né? Não é complicado. Né? Então, como tratar e como diagnosticar, nós temos aparelhos manuais, né? Os aurímetros que nós podemos utilizar com bastante tranquilidade dentro do nosso consultório, aliás, até aparelhos muito sofisticados. Né? Nós temos conhecimento que isso está desenvolvendo de forma, vamos dizer assim, galopante, né? Aparelhos extremamente sofisticados, com pesquisas e com gráficos instantâneos, 600, 700 exames ao mesmo tempo se faz das frequências do paciente e inclusive esses aparelhos estão tratando frequencialmente, né? Isso é uma coisa fantástica também, não só fazendo o diagnóstico, mas realizando intervenção frequencial também. E essa mudança dos aurímetros, a gente trabalha até com o sistema da Quantum Bio aqui, e eu estou prometendo para os nossos teleinternautas, obviamente um dia eu vou pegar uma pessoa e vou fazer uns exames aqui, obviamente, como funciona. Porque é uma coisa que encanta o paciente, né, no consultório. Né? A pessoa vem e fala assim, olha, isso aqui é ressonância ou dissonância? Pega alguma coisa, aí você pega e coloca ali e fala, bom, é isso. Né? E o paciente conclui sozinho, a gente não prova nada. Não precisa né? nem ficar falando, ele vê né? ali e fala, não, realmente é verdade. Né? Eu tenho essa frequência desequilibrada e essa está ok. Isso. O próprio paciente percebe, então é extremamente convincente. Né? E a gente pegando o pulso pelo diagnóstico chinês, a gente pega o pulso com 12, já é sua. 12 funções e é exatamente isso. Cada segmento do pulso a gente vê um determinado tipo de órgão e vê a pulsação. Obviamente que a pulsação também tem a ver com a harmonia frequencial de cada órgão. Sim, porque inclusive esses aparelhos, né, o aparelho que eu tive mais contato, esse GDV. Né, isso se faz então na ponta dos dedos, né? Porque se quantifica a impedância, ou seja, a diferença elétrica que tem na ponta dos dedos e que se relaciona com essa sabedoria milenar da acupuntura. Sim. A nossa frequencial, vamos dizer, não tem nenhum século, mas a acupuntura tem 5 milênios, né? E sabe que, só um comentário, me permite, doutora Lúcia, a gente fala que o ponto de acupuntura, já se entende isso, né? Os detectores elétricos em que você passa uma canetinha e quando ele chega no ponto de acupuntura ele apita, é exatamente porque baixa a resistência elétrica do corpo. Ou seja, a pele tem uma resistência elétrica, quando chega num buraco, vamos dizer assim, grosseiramente, quando tem um buraco energético, você passa ali, caiu a impedância, ele apita. Quer dizer, então, é a caverna do tal, o ponto de acupuntura, ou seja, você vai estimular aquele ponto dentro de que é um buraco energético para estimular o órgão que chega por intermédio daquele meridiano. Ou seja, a impedância elétrica, a impedância eletromagnética é identificada inclusive para identificação dos pontos de acupuntura. Olha que curioso. É muito diferente. Eu fiquei assim agradavelmente surpresa, né? Em Moscou, você vai conversando com leigos sobre o assunto, porque eu estava muito entusiasmada, né? Com o que como se trabalha lá, né? Então, por exemplo, saber que o Dmitry Orlov tem um conhecimento tal que ele domina as ondas eletromagnéticas do cérebro dos golfinhos, trabalhando na polícia secreta e enviando mensagens para que os golfinhos ataquem submarinos inimigos. Então, para nós aqui, a gente, nossa, que coisa espetacular. E num simples restaurante, conversando com russos e contando, o pessoal lá, sim, é muito natural. Ou seja, a cultura, o conceito de onda eletromagnética já está impregnado na geração atual da Rússia, porque isso já é muito trabalhado. E os médicos, nós sabemos que estima-se que mais ou menos 8 mil médicos hoje na Europa trabalham rotineiramente com a quântica, vamos dizer assim, como uma alavanca a mais, um braço a mais dentro de toda uma medicina também tradicional, né? E essa somatória a gente pode chamar de holística, né? E
Realmente por quê? Porque os resultados acabam sendo muito melhores, né? Em todas as especialidades a gente vê que existem indicações, que existe utilidade, né? Desde um plástico, um cirurgião, para ter um melhor resultado de cicatriz, de pele, né? Eu, como ginecologista, que comecei a usar a quântica para tratar vulvovaginite recidivante, né? Mas não foi assim que eu descobri a quântica. Eu descobri a quântica como paciente, né? Vendo resultados maravilhosos e fantásticos em mim, que me tirou ali de uma fase muito ruim de saúde, né? Que foi justamente quando se descobriu que eu tinha ali 100% de obstrução nas coronárias e tive que passar por uma cirurgia de urgência e ganhei 3 pontos cardíacos e fiquei realmente um caco, né? Toda quebrada, toda fraturada, com coluna fraturada e com contraindicação de alguns tratamentos alopáticos, que foi quando eu fui procurar, então, um colega muito querido nosso aqui, experiente, o Dr. Cáter. Dr. Né? Cáter. E o Dr. Cáter me apresentou, né, a quântica, eu comecei a fazer uso e eu comecei a ficar muito bem, comecei a levantar de vários sintomas, né? Por exemplo, tanto as ondas eletromagnéticas cerebrais me tiraram da depressão, ondas eletromagnéticas cardíacas, nunca tive uma arritmia. E eu tinha sim, né, tenho ainda uma fratura importantíssima na coluna com indicação cirúrgica, que com a quântica isso foi se equilibrando e aí então que eu fui experimentar o poder de cura da dança. Antes de chegar nisso, tem que ser paciente de acupuntura, viu, doutora Lúcia? Né? Para a sua coluna. Eu estou aqui no chat da AltV, alltv.com.br, como você deve estar sintonizado, ou pelo Facebook, também pela minha página pessoal, João Carlos Baldan, você pode encaminhar perguntas. Nós temos já 2 perguntas aqui, doutora Lúcia. Pois não. Boa tarde, Baldan. Quem está falando é o Bernardo. Boa tarde, doutora Lúcia Helena. Como saber a título de sintomas quando temos uma hipersensibilidade ao eletromagnetismo? É possível fazer a aquisição do Neutrix no site da Quantum Bio? O Bernardo, boa tarde, Bernardo, obrigado pela sua participação. Pelo aurímetro, a gente no consultório percebe poluição por eletromagnética. O Neutrix pode ser comprado pelo site www.quantumbio.com.br. Aqui em São Paulo, na ANIL, no 5594-7736. Hoje eu acertei o telefone, outro dia eu errei. 5594-7736, que aliás, aonde eu atendo aqui em São Paulo. Estou atendendo na sede. Na sede. Que bom, que bom. Temos uma pergunta Ele fala, Baldan, desculpa, claro, hipersensibilidade eletromagnética. Acho que seria interessante a gente esclarecer. Por favor. É Roberto, né, que ele chama? É Bernardo. Bernardo, desculpa. Seria interessante esclarecer que todos nós somos muito sensíveis, né, a qualquer tipo de radiação. Então, a sensibilidade, ela existe para todos e todos nós temos radiação e todos nós temos essa alteração, esse desequilíbrio que acaba levando à queda da imunidade inicialmente, né? Então, ninguém seria mais ou menos sensível a uma radiação. A radiação, todos nós estamos submetidos e temos essa contaminação e precisamos tratar. E como é impossível praticamente cortar a fonte disso, né, a fonte das radiações, a começar pelos wireless, a começar pelo telefone celular, né, pelos telefones sem fios, pelos controles de controle remoto, das torres de televisão, das torres de... Né? Como? Os exames diagnósticos que nós fazemos. É o que mais tem, né? E quando a gente faz com o Aurameter, em seguida a gente põe 5, 6 gotinhas embaixo da boca do Neutrix. Depois de 10 segundos você passa o Aurameter, neutraliza. É uma coisa incrível, né? Impressionante. A gente faz isso inclusive para demonstrar aos pacientes essa questão da eletromagnética. Então o Neutrix é algo que a gente precisa tomar sempre mesmo, as fontes vão estar aí. E realmente o Neutrix é uma medicação que eu recomendo, utilizo e passo para os meus pacientes. Inclusive, né, Baldan,
nós temos o Inamoto, Sim, né? que é o professor, que costuma dizer que lá no Japão se fala que, do mesmo jeito que nós precisamos tomar banho todos os dias, devemos fazer uso diário de Neutrix. Para tomar banho contra o eletromagnético, mas não é para tomar banho assim, não. São 5 gotinhas, 5 a 10 gotinhas embaixo da língua, né? Sem banho. Sem banho. Mas tomar, né, todos os dias, porque todos os dias nós nos contaminamos com radiação que tem em infinitos lugares que nós estamos, né? Aqui em São Paulo, então, quem tiver interesse é o 5594-7736. 5594-7736. Mesmo no interior e outros estados, pode ligar, porque o Yoshida manda pelo correio, tem que pagar o frete, enfim, mas vale a pena. Fernando Lodi, de Marau, Rio Grande do Sul, fala o seguinte: frequência é som. Então podemos dizer que uma música, por exemplo, nos curaria pelo princípio da ressonância? Puxa, ele está chegando lá, né? Ele está chegando Tem lá. Até a Schumann, ele está chegando lá. Ressonância Schumann, não, né? Está chegando lá. Essa realmente é a ideia aqui da mensagem que eu venho trazer, né? Eu falo muito da dança, mas sem dúvida nenhuma a música também tem uma influência muito grande. Nós temos inclusive a pesquisa que já se foi feita com água, né, Valdan? Sim. Aonde se você coloca um copo d'água num lugar, por exemplo, que está tocando um rock, e você coloca essa água no microscópio, você vai ver uma configuração molecular muito desordenada, né? Muito feia. Se você coloca esse copo de água num ambiente que está tocando uma música clássica e você coloca uma gota no microscópio, essa experiência qualquer um pode fazer em casa, vai ver uma configuração molecular muito semelhante à de um diamante. É linda, né? Imaginando só um detalhe, né? Imaginando que o nosso organismo é de 70 a 80 e tantos por cento de água ou líquido, então, imagine... o que acontece com a água acontece conosco. Viu, Matsumoto? Você fica ouvindo rock pesado aí, viu, Matsumoto? O rock não é indicado. De vez em quando o rock é bom para dar uma ativada, mas é pouca coisa, né? Dá uma ativada e vai para a luta. O resto, né, a música clássica... Não, mesmo uma música assim mais harmônica, tudo aquilo que eu acredito que ative o nosso inconsciente para uma transcendência, para uma transformação, tem sim o poder de cura. E justamente nós temos... hoje, com os aparelhos envolvidos, a comprovação disso. São 14 horas e 33 minutos. Na segunda parte do nosso programa de hoje, nós vamos falar sobre a importância da dança e da dança do ventre, inclusive, para, inclusive, aumentar a fertilidade e retirar os nós, tanto energéticos quanto fisiológicos. Não sai daí, é rapidinho um intervalo, a gente volta já já.
Eu sou o jornalista Patrício Bentes, que apresento às sextas-feiras, às 16 horas, o programa Visão Plural. Um programa que não aborda assuntos que todas as televisões falam. Nós fugimos da mesmice. Você pode nos assistir só aqui, na TV da internet. Sim, meus amigos, muito prazer, eu sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Com a voz ecoante do Marcelo, que está pilotando o Switch, e também com o Matsumoto, os dois lá, estamos muito bem de peso pesado. Aliás, um dos dois gordinhos aqui que eu vou pegar para a gente passar o Aura Meter aqui para ver o que, se é que dá solução para emagrecer esses caras aqui, né? A Marilene Andrade está falando muito interessante, ainda bem que estou conseguindo assistir. Eu não sei, não lembro a cidade, mas ela é do Rio Grande do Sul. Eu não lembro a cidade, viu, Marilene? Depois você escreve aqui pra gente, por gentileza. O Rafael também comentou que a poluição eletromagnética é invisível e inodora, né? Não tem cheiro, não tem gosto, não dá para ver. E realmente é um dos grandes perigos. Com certeza é isso mesmo. Vamos falar um pouco do colágeno. Por que é importante repor colágeno? A partir dos 25 anos, há uma queda de 1% de produção de colágeno pelo organismo. Ao envelhecer, o organismo passa naturalmente a produzir menos colágeno e, com isso, se forma mais massa gorda e menos massa muscular, sendo a última consumidora de calorias do corpo. A carência da proteína colágeno fragiliza os ossos, já que eles são compostos de 60% a 70% de colágeno. Em países como a Alemanha, a reposição para a manutenção de ossos se dá a partir de colágeno e não do cálcio, pois esse tem participação inferior a 6% na constituição óssea. Quais os benefícios do colágeno para a saúde? A suplementação diária de colágeno traz uma série de benefícios. Suplementa o fornecimento de importante componente integrante dos tecidos orgânicos conjuntivos, contribui em processos de regeneração. Pode colocar a imagem, por gentileza, Matsumoto? Atua no fortalecimento de ossos, ligamentos e articulações, proporciona maior hidratação, é o colágeno Q do lado direito do seu vídeo aí. Maior hidratação e elasticidade da pele, previne formação de rugas, auxilia na formação de unhas mais rígidas e saudáveis, aumenta a espessura do fio capilar, proporciona cabelos mais sedosos, atenua celulite e estria, inibe a fome e auxilia no emagrecimento, além de aumentar a firmeza e o tônus muscular. Voltando, o colágeno Q pode ser adquirido tanto no site da Quantum Bio, www.quantumbio.com.br, ou na clínica onde eu atendo, que tem lá o Yoshida ou a Daniela, é o 5594-7736. 5594-7736. Você pode consumir tanto esse colágeno em pó, que a gente recomenda para tomar pela manhã, quanto o colágeno Q líquido, que tem 75 fatores, ambos têm 75 fatores quânticos.
Gostaria de falar alguma coisa sobre o colágeno? Gostaria sim, Valdan. Por favor. Nós temos também agora um produto novo, né, que é a somatória do cogumelo, só o Q mais o colágeno, né? E ele tem sido muito interessante também na recuperação da visão e da audição, né? Além de todos esses benefícios que você já citou. Sim. E eu também gostaria aqui, né, já que eu vim visitá-lo, deixar aqui a testemunha, né, que foi através desse produto que eu comecei com a minha recuperação de fratura de coluna e não fui operada. Foi muito importante, né? Então, quando tendões estão comprimidos, quando nós temos dores, né, o colágeno realmente ele alivia muitos sintomas e ele pode chegar a nos levar à cura, porque esse colágeno não é só o elemento colágeno, né? Mas ele tem o frequencial também, ele tem o energético também dentro. Isso torna esse produto realmente muito especial e muito eficaz, né? Vocês querem ver só uma coisa que aconteceu com a doutora Lúcia lá na Rússia, com a coluna fraturada, o que ela aprontou? Agora também a gente não sabe, hein? A gente vai rir, sim. Eu vou pedir para o Iago Matsumoto, ou para o Marcelo, que estiverem no Suíte, colocar o filme que a doutora Lúcia Helena trouxe para nós. Por favor. Искусство танца – это борьба тела с незримым туманом, в котором оно тонет, но должно мгновенно, непрерывно высвечивать свои контуры. Борьба жесткая и неусыпная, как само искусство. У танцовщицы ударом сердца созвучно все. От кончика ног до взмаха ресниц. От вала на платье до нескончаемой игры пальцев.
14 horas e 46 minutos, para quem tinha uma coluna fraturada, haja colágeno para... Tem ainda, viu? A fratura tá lá. Tá lá, né? A minha L5 está virada a 90 graus. 90 graus. E eu preciso levar ainda esse vídeo para o ortopedista, ele não viu ainda. Para ver o que aconteceu. Porque ele falou assim para mim, para fazer a terapia de Hoffman, eu fiz durante 1 mês e meio, falou, vamos tentar agora você fazer um exercício que mexa com a região lombar, porque a fratura é na região lombar, né? Na L5. Falei, que tal a dança do ventre? Ele levou um susto na hora, falou, Lúcia, vamos tentar? Enquanto todos os outros estavam indicando colocar 4 pinos e 2 placas. É que não ia dançar do ventre, mas nunca mais, né? Ele topou a parada, falou, vamos tentar, vamos ver se você consegue. E eu não estava conseguindo andar, parecia que tinha uma espada dentro da coluna de tanto que doía. E aí eu fui, então, tentar, né? Só que eu encontrei uma professora extremamente habilidosa, compreensiva, e ela ia bem devagarinho comigo nas primeiras aulas. E esse movimento, justamente, circular do ventre, ele vai acionando no chakra básico uma energia muito poderosa de reconstrução. Então, aquilo foi me reconstruindo, me equilibrando, e eu comecei cada vez a dançar com mais facilidade. E como eu já tinha toda uma base de dança clássica de 20 anos lá atrás, eu fui meio que rápido, assim. E um dia, encontrando justamente um CD de música e entregando para a professora para fazer coreografia na escola, ela me propôs fazer uma coreografia individual, né? E aí eu fiz a coreografia individual e comecei a dançar e acabei voltando para o palco, assim, de uma forma que foi uma grande surpresa da vida, nada programada. Né? Maravilhosa história. E como é que... Vamos falar um pouco a gente falou do Aura Meter, né? E você falou também que tem experiências com equipamentos eletrônicos bastante interessantes e que a dança do ventre é importante para retirada de nós energéticos. Sim. Poderia falar um pouco sobre isso? Sim, isso é muito interessante. Quer dizer, quando a gente olha para a dança do ventre, né? Vamos falar dos dois e dos dois juntos. Quando a gente olha para a dança do ventre, a gente sabe que na civilização, no Egito, se usava em rituais sagrados para mulheres que queriam engravidar e tinham dificuldades. Elas faziam com sacerdotes de uma maneira muito, vamos dizer, por mais sensual que seja a dança do ventre, uma maneira muito sagrada, muito respeitosa, justamente para mexer com essa energia, né? Para ativar, para equilibrar a energia do chakra básico, que é a energia sexual. E isso não se sabia na época explicar por quê, né? Hoje a gente comprova, naquela época não, mas se observava que mulheres que faziam dança do ventre, elas se equilibravam e engravidavam. Então isso não é uma novidade para a humanidade, isso é muito antigo. Com o passar do tempo, foi-se observando que a dança do ventre tinha o poder de equilibrar e sarar outros tipos de doenças. Então, nós temos conhecimento de um professor na Alemanha, brasileiro, que fez um trabalho durante 12 meses só com mulheres com câncer. Todas foram curadas pelo poder da força da energia da dança do ventre, que é uma energia que está dentro de nós, que nós apenas ativamos e equilibramos. Então, é muito lindo o poder da dança do ventre. Quando nós começamos a correlacionar com a medicina quântica, nós começamos, então, a fazer um abraço e interligar as duas coisas. Eu tive o prazer de conhecer a Patrícia Líbano, que trabalha com Boris em Brasília, e eles têm ali o aparelho GDV, né, aonde pela ponta dos dedos, justamente o que a gente estava falando desde o início, eles captam a impedância e configura-se no computador a quantas andam as ondas eletromagnéticas de cada um e aonde é que existe algum desequilíbrio. E esse desequilíbrio, ele graficamente é visto como um nó energético. A Patrícia veio no meu consultório, ela queria me demonstrar esse aparelho, porque eu ia ter contato com o Dmitry Orlov lá em Moscou, e eu iria, então, enfim, participar de algumas pesquisas, ver como é que se trabalha com o aparelho, inclusive porque agora estão se desenvolvendo aparelhos ainda mais
evoluídos do que esse, que nós trabalhamos aqui. Eles trabalham justamente em cima de um campo de quartzo branco, em Brasília, porque eles falam que lá a energia é mais propícia para esse tipo de pesquisa. E o que se configurou? Ela topou de ir aonde eu ia ensaiar, e eu ensaiei um pouco antes de ir para a Rússia, então ela fez todos os gráficos antes da dança e fez depois. E justamente nesses gráficos foram vistos nó energético na altura das minhas coronárias e o nó energético na altura da minha lombar, que são justamente os 2 pontos fracos que eu tenho de 3 anos para cá. E na configuração dos 7 chakras, o chakra da tireoide estava um pouco desequilibrado. Aí eu dancei, né, fiz o ensaio, aí ao término do ensaio nós fizemos novamente a pesquisa, né? E tem inclusive o uso com filtro ou sem filtro. Então um vai diagnosticar mais os distúrbios fisiopatológicos e outro os psicossomáticos relacionados aos emocionais. E foi muito bonito ver, né, que com a dança ocorreu uma homogeneização das ondas eletromagnéticas de todo o corpo, inclusive das coronárias e da lombar. Então, no caso, ela, como cientista, chamou isso de intervenção vibracional. Ela chamou a dança do ventre como um exemplo de intervenção vibracional. Então, quando a dança é realizada com a intenção de transcender, de cura, né? Não é aquela bailarina que vai para o palco, que quer simplesmente aparecer por vaidade, por competir. Então, a intenção, porque nós sabemos que o nosso sentimento, os nossos pensamentos e o nosso comportamento, eles produzem essas ondas eletromagnéticas. Nós é que vibramos e produzimos. Então, a forma como a bailarina sente, o que a bailarina sente quando ela dança, é que pode transformá-la e curá-la ou não. Né? É uma onda eletromagnética que sai dela, que vai, que volta e que equilibra esse conjunto dela. Então, dessa forma, nós conseguimos comprovar. E eu ainda já fico pensando, imagina um dia, né, que isso foi uma competição internacional, os jurados, né, terem na mesa deles um computador e eles conseguirem medir as ondas eletromagnéticas de cada bailarino que está competindo. Então, eles vão estar também avaliando a intenção do bailarino em cima do palco. E vai ser uma coisa extraordinária, porque aquele bailarino que realmente ama a dança, aquele bailarino que transcende, e quando você transcende, você transforma as ondas eletromagnéticas de quem está te assistindo também. Né? Isso é visto por alguns videntes, que enxergam essas ondas eletromagnéticas. Então, a dança tem um poder de cura muito grande. Foi uma experiência bastante interessante, então. Foi. Né? Foi tão profunda, né, nesse sentido, que como um presente da vida também, algo que eu jamais poderia imaginar, eu ganhei em primeiro lugar e trouxe uma medalha de ouro. Nossa, que maravilha. Que grande experiência. Agora, só terminando, a gente poderia também citar, por exemplo, a música, as medicações vibracionais, a acupuntura, massagens com óleos vibracionais, tudo isso como intervenções vibracionais, né? A dança, aqui no caso eu estou colocando, mas existem muitas opções para nós reequilibrarmos essas ondas eletromagnéticas. Você tem uma ideia? Eu publiquei há pouco tempo na minha página, João Carlos Baldan, no Facebook, um estudo de que a USP, junto com a Unifesp, a Escola Paulista de Medicina, onde o meu filhote está se formando esse ano. Oh, meus parabéns! Esse ano aqui, foi almoçar com ele ontem, no domingo. Medicina? Medicina. Estou de plantão. Falei, vamos almoçar? Se eu não entrar em cirurgia, a gente pode almoçar às 13 horas. Eu falei, nossa, meu filhote. Que delícia, não? É um orgulho, que delícia, parabéns. É um grande parabéns. moleque. Mas a Unifesp, a Escola Paulista e a USP, embora eles se engalfinhem nas suas disputas esportivas, né? Inclusive com apelidos, etc., né? É uma briga salutar entre as duas. Falava o seguinte, que eles estão concluindo num estúdio que a imposição de mãos é importante para a cura, e eles estão reconhecendo que só a imposição da mão já tem efeitos benéficos para a saúde. E me perguntaram, né, alguns internautas, algumas pessoas que frequentam a minha página, se a acupuntura tinha a ver com isso. Óbvio, né? Eu mesmo aprendi do Dr. Evaldo Martins Leite, meu professor de acupuntura, cardiologista, ex-professor da Santa Casa,
que é muito importante. Primeiro, colocar a agulha, às vezes, com a mão esquerda, para quem é destro como eu, para estimular o lado intuitivo e a intenção. Quando eu coloco uma agulha no F3, por exemplo, no F8, que são pontos de equilíbrio ou estímulo de fígado, eu estou falando assim, eu quero que você se estimule fígado. E você coloca algo físico, energético e intenção. Porque o pensamento, né, que vai produzir o sentimento e a intenção, vai modular a onda que você emana através daquele instrumento. Seja uma agulha, seja uma dança, o que for. Então, realmente a nossa força está naquilo que a gente pensa. Eu tenho uma amiga maravilhosa que estudou acupuntura, e Eliana, ela é maestrina, música. Ela desenvolveu um aparelho que era um órgão, ela colocava notas musicais nos pontos, com excelente resultado. Que coisa linda, né? Muito legal. Que Eliana lindo. Mauad, uma grande amiga, uma grande amiga. Eu quero ver se eu trago ela uma hora para falar sobre isso. Antigamente, a equalização das músicas eram feitas em 432 Hz, conhecida como Lá de Verdi. Mas hoje são feitas em 440 Hz. Opa, que bom! Então, o que está perguntando é o Bernardo. Especialistas afirmam que isso pode ser prejudicial? Não. Pois não é uma frequência benéfica ao organismo, isso é verdade? Não, Ao pelo contrário. contrário. A frequência que o nosso professor Inamoto fala, 347 Hz, é a frequência, 347 Hz,3 é a frequência ideal Para o organismo. de saúde para o organismo. Então, se a música é próxima a 340, está muito próximo. Não, mas então, passou de 432 para 440, está aumentando. Ah, não, então é péssimo. Por quê? A frequência do câncer está perto de 500 Hz. Então, essa frequência, ela pode chegar a levar a um distúrbio tal que com o tempo leve a malignizar algum órgão da pessoa. Então o que ele está perguntando está correto. Então ele tá falou, correto, era 432, passou para 440. Ah, não, então não é nada bom. Não é nada bom. Não, porque aí, sim, inclusive, acidificou, né? Porque Isso. essa frequência mais alta vai acidificar o ser humano, o conjunto daquele ser humano que está com essa frequência, levando a doenças, e a principal delas é o câncer, nessa frequência. Muito interessante. Infelizmente chegamos ao final do nosso programa, passa muito rápido, né? As pessoas chegam aqui falando, vou falar 1 hora, nossa, mas quanto tempo e tal. Não, senta aí que eu deixo as pessoas normalmente à vontade, a gente dá os pitacos, fala alguma coisa, Com realmente. certeza, é um bate-papo, né? O programa Sim, Saludes muito gostoso, é um pouco isso, é um bate-papo, eu falo um pouquinho, o entrevistado também fala. Eu espero você na próxima semana, segunda-feira teremos mais um Saludes ao vivo às 14 horas. Quem quiser falar comigo, www.jcbaldan.com.br, o e-mail jcbaldan@gmail.com, e o telefone da clínica onde eu atendo, eu já disse, é o 5594-7736, 5594-7736. Eu agradeço a doutora Lúcia Helena pela participação, pelo deslocamento até aqui. Foi um prazer. É um prazer. Aqui. É muito bom poder contribuir para esclarecer um pouco um assunto que aqui no Brasil ainda parece que é uma novidade, né? Parece que é uma novidade. É. As pessoas que quiserem entrar em contato com você, como tem site? Sim, tem o meu site, é www.luciaschne.com.br, ou nos telefones 5562-8086 ou 5562-8159. Agradeço muito a sua participação. E eu que agradeço o seu convite. Desejo a todos uma excelente semana e nos vemos aqui na próxima segunda às 14 horas ao vivo. Os trabalhos técnicos foram do Iago Matsumoto e do Marcelo, que eu não me recordo o sobrenome, ele não quis me falar, vai ficar sem o sobrenome dele no ar. Semana que vem estamos aqui novamente às 14 horas. Obrigado pela sua participação. Venha sempre conosco. Saúde é felicidade e realização. Portanto, seja saudavelmente feliz.